Devocional número 1. A palavra no princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando pensamos em Jesus, é inevitável que certas imagens venham à mente, especialmente durante a época do Natal. Parece que já passamos da época em que a maioria das representações ocidentais acerca de Jesus apresentavam Jesus de cabelos loiros, com arrebatadores olhos azuis, segurando um cordeirinho na mão enquanto passeava por uma terra feliz, onde fluem rios pacíficos. Mas embora possamos ter abandonado a ideia de um Jesus de olhos azuis e cabelos loiros, ainda pode ser que a maioria de nossas imagens mentais devam mais à liberdade artística do que à teologia bíblica. É impressionante que nenhum dos escritores do Novo Testamento, nem o próprio Deus que inspirou as palavras dos escritores, achou importante descrever a aparência de Jesus. Tudo o que sabemos é que ele não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, 2. Por essa descrição, está ausente de maneira tão notável. Bem, talvez uma das principais razões seja que todo retrato humano de Jesus perde o que o Pai deseja que saibamos acerca do seu Filho. Mesmo as maiores pinturas e produções cinematográficas não nos permitirão conceber Jesus de maneira impressionante, como ele é apresentado a nós no Evangelho de João, onde somos convidados a não nos perguntar sobre como ele poderia ter sido, mas a nos maravilhar com a sua eternidade, com a sua personalidade e divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 a 3. Não importa o quão longe consideremos o início dos tempos, e não importa o modelo que possamos ter em nossas mentes de como o tempo começou, lá encontraremos o Filho do Deus, pré-encarnado e já existente. No princípio já havia Deus, e já havia Deus Filho, o Verbo. João conecta os pontos a Gênesis capítulo 1. Isso para que nós vejamos que esse Jesus não foi criado, pois ele é o próprio Criador do universo. A criança na manjedoura era a mesma pessoa que colocou as estrelas no céu, incluindo a própria estrela que levou os magos do Oriente a vir adorá-lo. Em sua eternidade, a palavra, Jesus, é distinta do Pai e do Espírito, não em essência, mas em pessoa. Ele estava com Deus, mas era Deus. Ambas as afirmações são verdadeiras. Embora possa parecer integrante, João não estava escrevendo em abstrações. Ele estava apresentando uma pessoa com quem ele riu, chorou, ceou, orou, serviu, viajou e muito mais. Contudo, uma pessoa que também estava presente na criação do mundo, como o Criador do mundo. Isso está um pouco obscurecido em algumas traduções da Bíblia, mas o uso dos tempos verbais por João é magistral. Ele usa o tempo imperfeito ao descrever a localização pré-existente do Filho. Ele diz, ele estava com Deus e era Deus. Mas então ele muda para o tempo auristo, quando diz, e o Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14.
Houve um momento há mais de 2000 anos, quando a segunda pessoa da Trindade, Jesus, que existia antes do início dos tempos, foi entregue a este mundo como bilhões de outros bebês. E isso nós chamamos de primeiro advento de Cristo, e que milhões celebram a cada Natal. Houve um momento em que ele obedientemente abriu mão da sua vida para suportar a penalidade de nossos pecados. Houve um momento em que o seu corpo voltou à vida. Houve um momento em que o seu corpo ressuscitado ascendeu ao céu. E haverá um momento em que esse mesmo Jesus voltará para fazer novas todas as coisas. Sendo assim, a divindade de Cristo não tem ponto de partida no tempo. Ele sempre foi. Ele era Deus desde o início dos tempos, e Ele é Deus neste exato momento, e Ele continuará a ser Deus para sempre. Para ser honesto, acho difícil cair na armadilha de passar cada época do advento tão ocupado com os preparativos, ao ponto de não me debruçar sobre a verdade de que o Criador se tornou um homem e viveu neste mundo. Talvez você enfrente isso também. Há uma maneira melhor, não apenas durante o mês de dezembro, mas todos os dias somos chamá-los a adorá-lo sem cessar, obedecê-lo sem hesitação, amá-lo sem reservas e servi-lo sem interrupção. Na medida em que garantirmos que paramos para olhar com os olhos da fé para o Verbo que se fez carne, nos sentiremos movidos a adorar, obedecer, amar e servir ao Senhor. O Natal ganha vida quando reservamos tempo para pensar no Senhor Jesus. Lembre-se, a sua aparência física não importa nem um pouco, mas ao mesmo tempo aproveite o fato de que ele apareceu fisicamente naquele primeiro Natal para ser nossa grande esperança na vida e na morte.